Bolsonaro finalmente parece ter ungido a candidatura de Tarcísio para 2026, após forte articulação com Gilberto Kassab. O cenário vai se desenhando para a disputa nacional, enquanto a escolha do vice parece ser a pauta mais importante. Eu sou o Guilherme Moura. Eu sou o Lucas Rett. E eu sou o Pedro Penelas. E esse é o Degrau da Política. Não, eu sou candidato à reeleição. E meu candidato vai ser o candidato Bolsonaro. Simples assim. Nós dois seremos candidatos. Ele vem para a reeleição, eu venho para a presidência. Bom, a gente vem acompanhando aí, né, a saga Bolsonaro por um futuro da direita. A gente já fez vários programas sobre o futuro dos principais presidenciáveis, aí os principais nomes, tal. E do próprio Bolsonaro, que a gente vem acompanhando aí, ele sendo colocado de réu e o que ele vai fazer. E a gente sempre fala como ele travou a direita e como o Tarcísio fica nesse jogo duplo aí, né? Mas parece que depois do depoimento dele, ele vai lá, se encontra com o Kassab, tem um evento, ele fala super bem do Tarcísio, batendo menos, que o Bolsonaro é aquele cara que te elogia e te bate ao mesmo tempo, né? Uma coisa. E parece que ele realmente agora endossa a candidatura oficialmente do Tarcísio, né? E isso acho que já deu uma movimentação grande, a gente entende que isso se mobilizou aí nas últimas semanas, porque teve aquela entrevista do Eduardo para um podcast, onde o Eduardo dá uma indireta para o Tarcísio, né? Ele vai falar que o Tarcísio é a direita permitida, né? Esses governadores que seriam mais queridos pela Faria Lima estariam aí dentro desse contexto de direita permitida. Mais ou menos na frase do Bolsonaro, quer dizer, a gente ganha, mas não leva. Essa ideia de que o Tarcísio é um aliado, mas não é ideologicamente tão ligado ao grupo bolsonarista, né? Eu acho que essa entrevista do Eduardo dá uma indicação de que esse movimento de apoio ao Tarcísio internamente tem se intensificado, e também os nomes ventilados para vice, com o nome da Michelle sendo apresentado, também demonstram isso, e aí outras mulheres teriam sido apresentadas, Tereza Cristina e etc. Agora, eu acho que o Tarcísio ainda precisa manter uma política, se ele quer ser mesmo o indicado do grupo bolsonarista para a eleição de 2026, ele precisa manter um avanço bem gradativo, porque mesmo que isso possa estar se formalizando nos bastidores, a gente sabe que o comportamento do Bolsonaro é bem colérico, assim. Se o Tarcísio dá muitos sinais de que é o candidato para 2026, isso pode provocar uma grande insatisfação do Bolsonaro e ele vociferar no Twitter e em todas as entrevistas que ele pode dar a podcasts mais próximos, e isso acabar minando a candidatura. Então, o Tarcísio tem que manter esses avanços bem gradativos que ele tem feito aí nas últimas semanas, de se aproximar do Bolsonaro, mas sem se anunciar de fato o substituto, né? É que foi um grande evento, né? Ele deu a medalha dos 3 Is, Kassab. Eu quero saber o que o Kassab vai fazer com a medalha. E assim, eu acho que isso não agrada muito o atual secretário do governo, né, que é o Kassab. A conversa dele, eu acho que de um apoio ou não é mais com o Valdemar Costa Neto. Mas aquilo que nós estávamos falando, da fala do Bolsonaro, ele é aquele cara que elogia batendo, ele elogiou mais dessa vez, mas ele ainda coloca o Tarcísio nessa posição de subalterno. Ele vira e fala, ó, ele aí é um cara 95%. Se você quiser, eu te dou umas aulas particulares, né? Olha isso! Exato, e o Tarcísio adora essas aulas particulares, porque eu já falei, o sonho do Tarcísio é ser o 06 aqui. 06 porque eu considero a filha lá, a Laurinha a 05, né? Futura presidente do Brasil. Futura presidente, mas acho que ela vai sair pelo PCdoB. Mas assim, esse foi um evento meio definidor. Eu achava o tempo todo que, não vai sair o Tarcísio vai continuar no governo, pode ser que sim, mas talvez eu tenha me assustado tanto com uma eventual candidatura da Michelle Bolsonaro que eu passei a me acostumar com a ideia do Tarcísio na presidência. E assim, queriam colocar uma chapa Tarchelli, mas aí alguém veio com a ideia de Tarcísio e Tereza Cristina, que é uma chapa bem mais pragmática, né, nesse sentido. E zero Bolsonaro, eu achei meio estranho. Então por isso que eu concordo plenamente com o Rett, o Tarcísio está pisando em ovos, ele não pode dar muitos passos, nem ele, nem Tereza Cristina e nem a Michelle, porque todo mundo conhece a cólera do capitão. Voltando àquela discussão que a gente já teve 1 milhão de vezes, se o Tarcísio tentar reeleição ou tentar governo federal, fico pensando o que exatamente o Kassab quer. Que, por exemplo, essa semana, das 8 propagandas do PSD, o Tarcísio é protagonista de 5. E o governo federal acho que não tá em nenhuma. Se antes o Kassab ficava jogando o Lula com o Tarcísio e com outros, etc e tal, aqui eu acho que ele já tá tomando ali, tipo, não, nós vamos com o Tarcísio mesmo. Essa semana também noticiou que o Centrão tá
pressionando o Hugo Mota para sangrar o governo nas crises que a gente sempre fala aí, tal, para diminuindo cada vez mais a popularidade, imaginando que o Tarcísio vá concorrer, tal. Então eu acho que o Centrão, assim, a centro-direita já entendeu que, olha, nós vamos zarpar fora do governo, nós vamos apostar no Tarcísio. Mas eu fico pensando o que o Kassab quer de verdade, assim, sabe? Porque se o Tarcísio sobe para governo federal, ele ganhando ou não, ele já não deixa nenhum nome muito competitivo. Não tem ninguém assim. Claro, a partir do momento que o candidato é endossado pelo Tarcísio, ele vai ganhar ali os votos do Tarcísio. Mas não tem ninguém claramente. Considerando que o Tarcísio pode perder a eleição federal, porque vai ser uma eleição disputada, diferente da eleição de governo, eu fico pensando assim, isso é uma aposta muito grande, sabe? E assim, o Tarcísio pode fazer essa aposta muito grande, porque às vezes é o timing, é a hora, é agora. Beleza, mas o Kassab vai fazer uma aposta muito grande? Eu fico com a impressão de que se o Kassab pudesse controlar tudo, ele preferiria que o Tarcísio fosse candidato à reeleição no governo do estado e estivesse como vice nessa chapa, para que o Tarcísio fosse candidato em 30 e ele, Kassab, fosse candidato ao governo em 30 também. Mas eu acho que a força das circunstâncias alterou um pouco a trajetória. O Tarcísio, que antes era visto como um nome certo para concorrer à reeleição, passou a ser apontado como o governador que pode vencer o Lula, uma vez que os outros nomes, quando testados nessas pesquisas de intenção de voto, Zema, Caiado, Ratinho, não tem um desempenho tão bom quanto o do próprio Tarcísio. E o fato do Bolsonaro parecer mais disposto a apoiar o Tarcísio do que outros nomes, como o Caiado, que ele já teve desentendimentos públicos, inclusive, nas eleições municipais aí de 2024, né? Sim, o Caiado sumiu, inclusive, hein? Sumiu. Ele estava no Roda Viva, mas murchou. Murchou. Né? Ele tentou se nacionalizar, mas aquilo parecia um projeto quando ele concorria sozinho, né? Agora que outros nomes têm conseguido ocupar esse espaço de potenciais candidatos da direita para 26, ele perdeu um pouco de protagonismo. Mas eu acho que esse seria o sonho do Kassab. Agora, como as circunstâncias puxaram para outra situação, eu fico pensando o seguinte, o Kassab pode entender que esse apoio ao Tarcísio é uma questão mais central para sua política, para ele ter uma participação maior no eventual governo Tarcísio, se ele vencer as eleições de 26. Eu falo muito do Marcos Nobre, né, sem temeroso e temerário, acho que seria uma possibilidade de junção dessas duas gestões. Você teria membros de um centrão mais temeroso dentro do próprio PSD do Kassab, mas com nomes mais ligados à extrema-direita no governo. Então seria construir a agenda, mas pautar, e eu acho que isso é uma coisa que o Centrão já deseja. Existe um projeto de protagonismo político maior dessa nova configuração do Centrão do que a gente tinha em relação ao que o próprio Marcos Nobre ia chamar de um mar de PMDB. Estruturou a política brasileira entre essa dicotomia PT e PSDB, e o PMDB não tinha uma ambição de pautar a agenda, simplesmente compor, e compôs nos dois governos tucanos e nas 4 administrações petistas, quer dizer, no final da administração da Dilma rompeu, mas esteve ali pelo menos atuante em 3 delas. Então, eu acho que o Centrão hoje já tem um desejo de um projeto político mais consolidado e talvez eles enxerguem na figura do Tarcísio a possibilidade de viabilizar esse controle de agenda e não mais ser chamado a definir questões ministeriais, como é o papel que estão relegados hoje no governo Lula. Quer dizer, eles têm cargos na esplanada dos ministérios, mas eles não estão definindo orçamentos, as grandes questões de política. Eu acho que o Centrão tem essa ambição e vê na união Tarcísio-Kassab a possibilidade real disso acontecer. Agora, falando da sucessão no governo do Estado, e isso é uma coisa que a gente já tinha adiantado, parte do porquê talvez o Tarcísio esteja sendo levado à candidatura à presidência em 26 é que não tem um nome óbvio para sucedê-lo, como você falou, Guilherme, mas tem muitos nomes que querem, né? Além do próprio Kassab, o André do Prado, o Felício, que é o vice, o Derrite, a gente tem o Ricardo Nunes. Né? Tá louco para ser esse candidato. Grande Ricardo Nunes. Prefeito eleito da capital, é uma trajetória meio óbvia e poderia garantir, se não um apoio, uma neutralidade do MDB no estado. Tá aí uma chapa boa, hein? Ricardo Nunes e o Rodrigo Manga. Nossa! Grandes prefeitos da capital e do interior. Vai ser a maior embuste da história. Desculpa, os dois são 2 embustes. Bravatei aqui, mas são prefeituras de fachada dos dois. O Ricardo Nunes nem fachada consegue erguer, o Manga consegue uma coisa bem estruturada ali. E assim, mas uma coisa tem que dar a César o que é de César. O Tarcísio é um cara que sabe bajular, né? Porque você vê os outros postulantes, o Ratinho, ele quer manter uma distância, mas sabe que precisa um pouco do Bolsonaro. O Zema não sabe fazer, não sabe nem o nome dele. E o Caiado é hipócrita, porque ele briga, xinga, e dá 1 ano ele tá lá abraçado com o Bolsonaro. E o Tarcísio, eu acho que ele sabe, embora eu acho que ele puxe demais o saco do Bolsonaro, ele não precisa disso, quer dizer, precisa eleitoralmente. Ele é um cara que sabe
falar o que o Bolsonaro gosta de ouvir, e por isso que ele tem essa ampla margem de aceitação por todos os Eu bolsonaristas. fico pensando também o quanto que essa posição de filho preferido que o Tarcísio tenta ganhar do Bolsonaro também não é uma estratégia maquiavélica dele. Pô, eu sei que o Bolsonaro é esse cara que gosta de ser elogiado, então é isso que eu vou fazer. Quando for necessário. Tirando as questões do partido, que vocês dois comentaram muito bem, da neutralidade do MDB, é viável uma candidatura do Nunes? Porque eu detonei o colega aqui, o Nunes, mas vocês acham viável uma candidatura dele para o governo? Eu acho que o MDB pode tentar num primeiro turno, a depender de quem for o candidato da esquerda. Uhum. Mas vai ficar aquela coisa que, tipo, não vai passar. Vai ser meio Rodrigo Garcia, lembra? E o Rodrigo Garcia acho. chegou a concorrer, mas não rolou. Não rolou. Eu acho que fica aquelas candidaturas do primeiro turno. Famosa candidatura do primeiro turno. Eu acho que voltando a um programa antigo nosso, se o Tarcísio vai para a presidência, o Alckmin vira um candidato em potencial para o governo. Sem dúvida. Porque é uma chance de vitória maior. Sim. Eu acho que contra o Nunes isso fica claro. Inclusive o Nunes, ele tem essa coisa parecida do Garcia, assim, de falar uma coisa que em tese a gente quer ouvir, mas que por trás a gente sabe que é uma grande mentira, né? Sim. Como qualquer político, mas os dois, assim, eles têm uma coisa, não, porque no meu governo, o colega, foi o Dória, né? Você governou durante 6 meses. E o Nunes, coitado, não tem muita articulação. E talvez, eu até adiciono que talvez se o Tarcísio for candidato à reeleição, aí ele não vai, não. E talvez ele pleiteie um vice, mas o Tarcísio não precisa dele. Não, é. Do Nunes, não tá nada. Não. Mas não custa lembrar que o Tarcísio foi o maior avalizador da campanha do Nunes para a prefeitura, né? Em algum momento ali, quando uma parte do grupo bolsonarista estava dividida entre apoiar o Nunes e o Marçal, o Tarcísio continuou firme com o Nunes e colheu os dividendos com a vitória. Mas aí, se a gente tem essa crise de sucessão numa eventual candidatura à presidência do Tarcísio, ele vai desagradar alguém, né? Porque o André do Prado é o atual presidente da Alesp, né? E aliado, o Derrite é o secretário de Segurança Pública e grande aliado, e o Nunes foi avalizado por ele durante a campanha para a Prefeitura de São Paulo. Então assim, o Tarcísio vai desagradar alguém quando ele escolher o sucessor natural. Então eu não sei o quanto envolvido ele vai estar na escolha do seu próximo sucessor, pelo menos num primeiro momento. Depois que esse nome for confirmado, até pela atuação dele na campanha do Ricardo Nunes, ele vai ficar com esse nome até o final, mesmo que as chances sejam baixas. E só complementando a possibilidade da chapa Rodrigo Manga, Ricardo Nunes, o Manga virou réu há um mês atrás por superfaturamento na compra de lousas digitais para escolas municipais, segundo a Infomoney. Então eu não sei o quão viável é a candidatura dele para vice. Ele deu uma sumida. Eu acho assim, o vice ele tem esse perfil pragmático e bom negociador. Tem que ser um grande executivo. E acho que quem tem essas melhores características é o André do Prado. É presidente da Alesp e tem um mandato de muito respeito. Pô, tô puxando a sardinha do cara quase, né? Meu antigo chefe. Era muito elogiado pela organização e contrasta muito com o Carlão Pinhatari, que era do PSDB, um mandato antes. Então ele tem essa coisa do pragmatismo, que acho que poderia fazer bem para uma chapa do Tarcísio aí. Eu acho que o Tarcísio também, ele apoiou o Ricardo Nunes porque a outra possibilidade era o Pablo Marçal, né? Mas nessa questão dos vices, até pra gente ir pro fechamento do programa, é isso que tem muito se discutido, né? Vocês já puxaram aí em algum momento do programa. Primeiro teve aquela possibilidade da chapa com a Michele Bolsonaro. Eu acho que efetivamente o Tarcísio declinou nisso aí. Porque depois começou a se falar da chapa Michele Malafaia, né? Michele Malafaia pra Brasília? Isso. Nossa. Chapa MM. Então, assim, eu acho que já tinham cortado a Michele lá atrás, e ela tava tentando buscar algum nome, assim, que fosse possível. Mas aí, como vocês mesmos falaram, que o Pedro falou, a Tereza Cristina me parece um excelente nome, na verdade. Ela é representante de um grupo muito mais importante até que os bolsonaristas, que é o grupo do agro, né, cara? Sem dúvida. E ela tem suas ligações com o governo Bolsonaro, ministro do Bolsonaro, etc e tal. Ela consegue ter só o ônus do bolsonarismo, sabe? Acho que falta combinar com os Bolsonaro, né? Exato. Eu não sei o quão satisfeitos eles estão com uma chapa, como o Eduardo definiu, direita permitida. Porque eu acho que ele entende os dois, Tarcísio e Tereza Cristina, dentro dessa nomenclatura, assim. Eu acho que eles vão lutar internamente para, caso o Tarcísio seja o candidato, que o vice seja alguém mais próximo do grupo bolsonarista. Se não, alguém da família, alguém umbilicalmente ligado, assim. Tipo quem? Ramagem? Pô, não, muito queimada, né, cara? Eu penso num exemplo de alguém como ele, assim, Ramagem, ou um apoiador, um militar. É que os militares hoje também estão no banco dos réus, né? Mas alguém mais próximo do núcleo bolsonarista ali do exército,
algum ajudante de ordens que não o Mauro Cid. Eu acho que alguém nessa linha agradaria mais a família Bolsonaro do que a Tereza Cristina. Eu acho que eles consideram que o governo Tereza Cristina e Tarcísio seria muito independente das intenções bolsonaristas, principalmente depois do primeiro semestre. Uma vez que a cadeira tivesse esquentado, eles estivessem com todos os ministérios acontecendo, a relação já estabelecida com o Congresso, eu não sei o quanto eles lutariam por uma defesa mais forte do bolsonarismo e do legado deles. Agora, se eles colocam alguém na vice-presidência que tenha pelo menos um canal de comunicação com o público bolsonarista, pelo Twitter que seja, já é mais representativo para manter o nome da família Bolsonaro em voga, né? Então, eu acho que eles vão lutar firme para que o vice seja alguém muito próximo do grupo. Eu pensei num nome agora, hein? Que é a Michelle sem ser a Michelle, Damares. Pô, perfeito. E a Damares tem uma interlocução muito forte com outro grupo muito importante hoje. Se a Tereza Cristina tem com o agro, a Damares tem com as lideranças neopentecostais, né? Talvez até mais do que a própria Michelle, né? Ou tanto Com certeza. quanto. Agora, não, mas aí fica um problema, porque, por exemplo, a Damares é do Republicano, enquanto a Tereza Cristina é do PP, né, cara? E era do União antes. Sim. A gente já falou aí da União Popular, perdão, a União Progressista, maior bancada, então, nossa, eu acho que seria o nome mais forte, cara. Sim, não, sem Acho que dúvida. hoje a Tereza Cristina talvez seja o nome mais forte para uma candidatura à vice-presidência em qualquer chapa da direita. Eu acho que ela teria bastante interlocução, né? Mas tem uma outra coisa também, o Bolsonaro quer que o Tarcísio filie ao PL, né? Pra ser candidato. Uma das condições. Tá. Também não é um grande atravanco, né? Não, Assim, eu acho que ele se filiaria sem grande celeuma com republicanos. E o Kassab, aí talvez seja o endgame do Kassab na Casa Civil, né? bom cenário para ele também. Não duvido que ele deseje. Ele já ocupa esse cargo no nível estadual, vai ocupar em nível federal e tem articulação no Congresso para isso, né? Sabe de ministro da Casa Civil, irmão? O Brasil tá voando.